Olá, bom dia! Começamos mais um programa Tudo Posso na sua companhia todos os dias aqui pela Rede Família e sempre levando muita informação, compartilhando coisas boas e principalmente você sendo orientada, não é? Hoje, por exemplo, a gente vai saber qual é a idade certa para a primeira menstruação. É normal sentir cólica? Você aí que tem uma filha adolescente vai poder conhecer mais sobre esse assunto. E também saber, em épocas aí de Copa, né? Quais são os petiscos bacanas, porém saudáveis para você receber seus convidados. Na nossa culinária, imagina só, tortilha uruguaia, uma receita diferente, bacana, que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas vamos falar o quê? De finanças? Será que você sabe qual é a melhor aplicação para o seu dinheiro? Então, você vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque Marcelo Reatec, educador financeiro. Bom dia, Marcelo. Bom dia, como vai? E estamos mais do que em tempo de, vamos dizer, nos educarmos com relação às nossas finanças, não é? Porque todo mundo, é a poupança que vem lá de é o melhor negócio, você tem que poupar. Poupar nós temos sim, mas de que forma e qual é a melhor aplicação para cada caso? Porque para determinadas pessoas que têm um tipo de vida, um investimento é melhor que o outro, não é isso? Com certeza. As pessoas têm que procurar entender qual o perfil dela, né? E mais do que isso, que objetivo que ela tem com essa poupança, com esse poupar. Aonde que ela quer chegar com esse investimento? Não basta querer só guardar dinheiro. Não. A disciplina de guardar é importantíssima. Sim. Eu acho que na realidade é mais importante do que tudo, ter a regularidade de separar um percentual, que eu diria no mínimo 10% do que entra, digamos, da receita que entra em casa mensalmente, e viver com o resto. Então, inverter um pouco a lógica dessa história, porque no momento que a gente faz, a gente tem a receita, a gente gasta, e o que sobra a gente poupa. Se sobrar. Exatamente. Quando sobrar. Exatamente. Né? Então, sobrar. não sobra. E que nunca sobra. Né? Então, o que a gente procura ensinar para as pessoas? Elas têm que parar, fazer um diagnóstico da situação financeira dela, entender que momento que ela está, a partir disso ela determinar o que ela precisa, digamos assim, em três porquinhos. Um porquinho de curto prazo, um porquinho de médio prazo e um porquinho de longo prazo. Porquinho porque eu preciso formar um volume, eu preciso guardar. E a partir disso, eu vou então orçar o sonho, ou o objetivo, e iniciar a poupança. Mas o grande segredo qual é? Receita, menos o valor para o sonho, o objetivo, e o que sobra eu vivo. Então eu preciso inverter essa regra que no momento a gente tem. Até é cultural no Brasil. E que na verdade ela não dá certo exatamente por isso. Então olha, se sobrar eu vou guardar. E aí não sobra, porque aí você quis fazer aquele churrasquinho a mais no fim de semana. Perfeito. Ou você quis comprar mulherada, né? Comprar um sapatinho novo, comprar um batom a mais. E aí não vai sobrar nunca. Então, primeiro separa isso que você vai planejar o quê? A viagem, a faculdade, o carro novo, a casa própria, para depois, aí sim você fazer o restante. Uma outra questão é, será que não é melhor eu poupar, guardar para o objetivo da casa e ter um poder de negociação maior? Talvez para comprar à vista? A negociação é completamente diferente. Sim. Né? E se eu falar um pouquinho mais a longo prazo, digamos, eu quero ser independente financeiramente. Eu quero um dia poder me aposentar porque eu quero, porque eu tenho reserva para isso e não depender de terceiros. Tá, nesse caso, essa pessoa que já criou o hábito de poupar, aí o que ela faz com esse dinheiro que está ali guardado? Como aplicar isso? Quais os investimentos que ela deve recorrer? É uma poupança, é o tal do CDB, enfim, tem um monte de opções aí, a Bolsa de Valores, né? Só para citar um dado que eu acho extremamente interessante, eu vi uma pesquisa na Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades Financeiras, né, distribuidoras de capitais. 40% das pessoas não sabem o que fazer, ou exatamente como aplicar. Às vezes tem até a poupança, mas não sabe como aplicar, porque falta essa educação também para a gente. Tá? Outros 20% não sabem poupar, não conseguem poupar, e outros 20% não sabem gastar com mais inteligência. Acaba gastando sem pensar. Isso. No chiclete não todo dia, do sorvete, no cafezinho, quando vê, não sabe nem onde foi o dinheiro. Por exemplo, eu tive uma reportagem de uma menina que tinha 200 sapatos. Eu acho legal, lindo sapato feminino. Mas, 200, será que ela usa um por dia, praticamente, para o ano inteiro? Eu vou ter que defender. Eu não sei você, hein? Eu não sei você. Eu vou ter que defender todas as mulheres, a gente usa.
Ok, mas poxa, 200, será que não dá para viver com 100? Verdade. De repente, e não são sapatos baratos, né? O sapato feminino normalmente é mais caro até do que homem. Aí tem que se aproveitar a oportunidade e saber procurar. Né? Se você for uma pessoa que é uma maneira de economizar, olha eu defendendo a mulherada, né? Tem que ser. Não, mas na verdade, então, você diz assim, nem tanto, nem tão pouco, né? Realiza o sonho, mas pensa que pode ser que amanhã, esses sapatos todos, se ela quiser ir numa viagem, ela não vai levar. Então, metade do dinheirinho do sapato aí já era a faculdade. Isso, exatamente. E quanto que a gente usa, afinal, de contas? De repente, se eu vou citar o meu exemplo. Eu não saio para comprar costumes todo dia. Quando eu saio para comprar, eu compro 2 ou 3. Mas eu uso um tempo, depois eu volto. Então, eu passo em vitrines e acho bonito, mas eu não entro porque eu achei bonito ou estava em liquidação. Então, são algumas mudanças de hábito que a gente tem que ter para começar a colocar mais no nosso cofrinho, no nosso porquinho, né? Para que realmente possa formar a reserva. Agora, entrando no que você comentou, quanto mais volume de dinheiro eu tenho para investir, isso me permite entrar em outras estruturas de investimento. Então, a pessoa que está começando, realmente ela tem que ir para a poupança. Eu não posso pegar R$100 e querer entrar num fundo de investimento, não tem como. Então, é gradativo. Eu tenho uma quantia menor, o ideal é a poupança ainda. Sim. Tá. Digamos, tem 3, 4, 5 mil reais, de repente já pode começar a pensar em entrar num fundo. Né? Para quem está em casa, vamos explicar o que é o fundo. Fundos de investimento. Na verdade, são empresas que gerenciam nosso recurso, nosso dinheiro, aplicando em papéis diferentes. Existem fundos de renda fixa, né, que são os papéis conservadores, existem fundos multimercado, existem fundos que são ligados mais a ações. Cada um deles tem um objetivo, um deles riscos diferentes, com certeza, e prazos. Se eu entro num fundo de renda fixa, eu estou pensando num prazo curto. Né? Multimercado, eu tenho que pensar em mais de 2 anos. Num fundo de ações, eu tenho que avançar. Eu não posso querer comprar ações e achar que amanhã cedo eu vou ter lucro. E tem que ter estômago para aguentar, por exemplo, fundos de ações. Por exemplo, eu tenho ações da empresa tal. Aí quando aparece no jornal, aquela empresa lá deu problema. Meu Deus do céu. Aí não dá para administrar. Tem que ter estômago. Esse é o que eu chamo de perfil arrojado. E de maneira geral, acho que o brasileiro não é muito arrojado. Ele não gosta desse sobe e desce. Em longo prazo, eu entendo que realmente aplicar em ações e papéis é extremamente interessante. Mas tem que ter estômago e tem que saber que tem que deixar lá. Subiu, eu vou vender, caiu, eu vou descer, eu vou vender. Eu preciso ter estômago para aguentar o período. Senão não vale a pena. Então, uma outra situação. Hoje, com 5 mil reais, eu posso aplicar em fundos, coisa que antigamente não era possível. Existem gestoras que podem administrar esse valor te colocando em fundos de gente grande. Então, o mercado está mudando, o mercado no Brasil realmente vem mudando, que é uma situação legal de citar. Nos anos 90, nos Estados Unidos, 90% das pessoas aplicavam em bancos e 10% através de gestoras independentes. Hoje, lá, esse movimento é quase ao contrário. 10% continuam investindo em bancos e 90% partindo para gestoras. Porque as gestoras, elas são independentes, elas não têm obrigação de vender um papel tal, ou fundo tal, ou um título tal daquela instituição bancária, né? Aquela entidade financeira. Então ela oferece várias opções. Isso, ela vai realmente no intuito de ajudar o cliente. Para manter, para fidelizar esse cliente. Isso, ela é isenta. Ela ganha com o quê? Com o rendimento do cliente, o cliente fica satisfeito que ela ganha. Certo. Então isso é extremamente importante. O Brasil está nesse movimento agora. As pessoas começam a entender que existem gestoras, né, que podem nos auxiliar de uma maneira talvez melhor do que um próprio banco. O banco tem N papéis, N situações para trabalhar. E nem sempre o gerente está tão inteirado nesse mercado. Não consegue. Ele tem muita coisa para fazer. O gerente, na verdade, o gerente é do banco, né? E essas gestoras são profissionais que estão o tempo todo, vamos dizer, informados com as coisas atuais, o que subir no mercado, o que desceu, o que é bom aplicar, o que não é. Sim. O tipo de perfil de cada cliente, né? O que é mais conservador, o que é mais arrojado. Eles têm essa análise, né? No dia a dia. Na verdade, faz uma enquete, né? Para entender como é que a pessoa reage a certas situações, em quanto tempo ela precisa de uma disponibilidade ou não, ela pode esperar mais tempo ou não. Aí sim nós montamos um cenário e recomendo àquela pessoa fazer isso. Agora, um ponto importante é, o dinheiro é seu. Você tem que cuidar, você tem que estar de olho. Não adianta colocar na mão de um banco ou na mão de uma gestora e deixa para lá. Eu enfrentei isso alguns anos atrás com uma previdência complementar, que estava dentro de um grande banco. E
E quando eu parei para olhar, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Foi inclusive o momento que eu estudei a fundo Previdência. Porque tem algo errado. Então, vamos até aproveitar né, a ocasião, porque hoje a maioria, vamos fazer uma previdência, por exemplo, no caso, quem tem filhos, vamos fazer a previdência, se acontecer alguma coisa, está lá a previdência privada, paga os estudos. Qual é essa condição ideal, então, para se investir ou não numa previdência? A Previdência é um bom instrumento de formação de reserva de patrimônio, porque ela também vem e arranca da sua conta um X por mês. Você define esse X. Você é obrigado. Exatamente. Então aquilo acaba virando um custo fixo, como se fosse uma conta de luz e água. Sai todo mês da sua conta. Sim. Então é uma maneira de lhe ajudar a formar um patrimônio. E para quem não tem o hábito de poupar, de fazer o que nós falamos no começo, pode ser uma alternativa. Interessante. Uma ferramenta, né? Agora eu tenho que pensar em previdência em longo prazo. Previdência não é instrumento de 3, 4, 5 anos. Eu tenho que pensar em 10 anos e utilizá-la de maneira que me seja favorável. Por exemplo, uma previdência VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, com a tributação regressiva, que no final vou estar com 10%. Então é uma maneira de longo prazo, de investimento, digamos, forçado, e que eu vou ter uma tributação boa. 10% eu diria que é muito boa a tributação. Sim. 15%, uma renda fixa, depois de 2 anos, é 15%. Então, a gente pode dizer assim, seria uma alternativa hoje até melhor que a poupança? Depende do prazo. Você estipula o prazo. Eu tenho que vou pensar fazer em uma previdência previdência acima de 8, 10 anos. Você, principalmente o casal, né, que tem o filho e que está preocupado com o futuro. Então, hoje, em vez de abrir uma poupança, que antigamente tinha isso, nasceu, vamos dar uma caderneta de poupança. Sim, né? Quando deu fim. Teve muita, dava Como é que chamava aquela poupança? Era muito legal. Meu pai teve um Natal que deu caderneta de poupança de presente para todo mundo, né? Porque abria com um valor pequeno e aí depois cada um administrava. Então, hoje, por exemplo, nasceu, é melhor dar uma previdência. Sim. Para 10, 15 anos. Só que, lembra assim, quando vai pagar a faculdade? Se fizer um planejamento adequado, pode ser. É uma maneira também de fazer. Né? Agora, tudo que eu peço para alguém cuidar, eu pago taxa administrativa. Então, eu também tenho que ter muito cuidado em escolher que fundo que eu vou estar atuando e entender essa taxa. Por exemplo, no caso da Previdência? Se eu tenho uma Previdência que é, digamos assim, que ela está em fundos mais conservadores, eu tenho que pagar, lógico que eu vou ter um rendimento menor, que são fundos mais atrasados, renda fixa, eu tenho que buscar uma taxa administrativa pequena, 1%, 1,2%, 1,5% no máximo. Agora, se eu busco uma Previdência com mais papéis em ações no mercado de renda variável, com certeza eu vou pagar 2, 2,5%, 3%. Mas por quê? Porque eu tenho uma expectativa de ganho maior e a empresa que lida com a renda variável, com fundos e ações, ela tem muito mais trabalho do que comprar o título do governo em renda fixa. Então, no caso, se eu fizer a opção por ter uma previdência, eu posso optar por esses dois casos. Uma coisa mais conservadora ou uma coisa mais agressiva, com certeza. E programar isso. Eu vou ficar no agressivo, vou ficar 5 anos ou... Sim, a gente pode, ao longo do tempo, portabilizar aquele valor para uma outra previdência, por exemplo, de uma agressiva para uma mais conservadora. Um ponto muito importante também na previdência complementar é a taxa de carregamento. Isto é, que é a taxa de carregamento? Cada, por exemplo, R$100 que uma pessoa coloca lá todo mês, existem instituições que cobram 2, 3% daquele valor. Então, chega na conta da pessoa, por exemplo, 97 em vez de chegar a 100. Entendi. Então, aquela instituição financeira já cobra, por exemplo, 3%. E depois ainda vai cobrar a taxa administrativa, que é anual, por exemplo, 1% ou 2% ao ano. Existem já entidades financeiras, seguradoras independentes que não cobram mais a taxa de carregamento. Sim. Então, vai chegar a R$100 na minha conta, perfeito. E aí você tem que estar pesquisando no mercado que a gente oferece o melhor pacote, vamos dizer assim? Então, ter a ajuda de um profissional é extremamente importante. Agora, a decisão não pode ser 100% dele. Que fica aí a dica para você, né? Vamos poupar sim, existem opções bacanas, mas se informe e, como ele falou, o dinheiro é seu. Então, cuide de você mesmo, né? Com orientação de um bom profissional, é isso? Perfeito. Obrigada, prazer por ter vindo ao nosso programa, uma honra te receber. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouco você vai saber muito mais sobre a primeira menstruação.